Meu nome é Cecília Costa, sejam todos bem-vindos. Eu trabalho na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco, que fica em Recife, e trabalho no Centro de Biociências. E a gente tem um espaço dentro da UFPE que se chama EDR, Espaço de Diálogo e Restauração de Conflitos, onde nós estamos fazendo quinzenalmente um trabalho de constelações familiares, que ele é inicialmente para a comunidade acadêmica, mas tem várias pessoas que vão chegando também da comunidade externa ao UFPE. Então surgiu essa ideia de começar uma série de encontros online, onde a gente possa continuar esse trabalho. Então as constelações familiares, elas hoje também, você pode ouvir o nome constelações sistêmicas, porque ela não está mais restrita só aos sistemas familiares. A constelação pode ser aplicada numa série de sistemas e a gente pode trabalhar dentro das organizações, né, das empresas. Então, por isso o nome constelação sistêmica, porque são outros sistemas além do sistema familiar. A constelação inicialmente surgiu nesse contexto de constelação familiar por um alemão chamado Bert Hellinger, há mais ou menos 40 anos atrás. Então, o Bert Hellinger aqui é um livro que vocês podem ver o nome dele, né? Bert Hellinger, com 2 L's. Esse livro aqui vocês encontram facilmente, Constelações Familiares. É um livro bem básico, né? Onde uma jornalista vai fazendo várias perguntas e ele vai respondendo. O Bert Hellinger, ele descobriu algumas coisas interessantes. Então, só para a gente contextualizar isso, a gente tem que lembrar que teve um primeiro passo importante, que foi o Freud, e o Freud descobriu que muitas coisas daquilo que a gente faz, muitas ações nossas, a gente não tem consciência de por que está fazendo, de por que está agindo daquela forma, né? Então, esse foi a grande contribuição de Freud. O Jung, por sua vez, ele contribuiu um pouco mais e ele diz que existe esse inconsciente e que existe um inconsciente que é coletivo, que é partilhado por um grupo muito maior de pessoas, e inclusive é compartilhado pela humanidade, né? E ele traz a história dos arquétipos, a ideia dos arquétipos. E aí depois vem o Bert Hellinger, e ele vai trazer o seguinte: existe o inconsciente dirigindo as nossas ações, esse inconsciente pode ser coletivo, e esse coletivo é o coletivo familiar, né? Esse coletivo familiar é o que está mais próximo de cada um de nós, enquanto coletivo. Antes da gente fazer parte, por exemplo, de uma sociedade, a gente nasce fazendo parte de uma família. Então, essa família tem uma influência muito grande nesse inconsciente que vai fazer com que a gente faça coisas que a gente não sabe explicar por que está fazendo. E aí o Bert Hellinger, ele vai não só perceber isso, mas trazer uma técnica para que seja possível a gente acessar esse inconsciente, né? Então, o Bert Hellinger, ele que é o criador das constelações, ele desenvolveu uma técnica e através da constelação a gente começa a perceber o que está oculto no nosso sistema familiar e que está causando desarmonia. E para vocês entenderem como é que funciona essa história de inconsciente, é importante a gente pensar o seguinte: quando eu digo que eu, Cecília, tenho consciência, eu tenho consciência de algumas coisas, né? Eu tenho consciência que nesse momento eu estou sentada, eu tenho consciência que lá fora está de dia, que tem um barulho acontecendo. Eu tenho consciência disso. Mas o meu corpo está todo vivo e todas as minhas células estão funcionando e eu não tenho consciência do que elas estão fazendo, não é? Eu não tenho consciência o que meu estômago está fazendo nesse momento. Eu posso saber teoricamente, mas consciência eu não tenho. Então, observa que, mesmo para as coisas que fazem parte de mim, que são células menores, eu não tenho o poder de ter consciência do que elas estão fazendo. Mas a minha célula minúscula, ela está fazendo uma série de coisas que ela vai fazer todos os dias e que ela sabe que precisa ser feito.
né? Então, a célula tem a consciência dela de célula e ela opera dentro dessa consciência. Eu tenho a minha consciência de indivíduo e opero dentro dessa consciência. E acima de mim existe uma consciência maior, que é a consciência do meu sistema familiar. E nessa consciência do meu sistema familiar, eu não tenho acesso, porque ela é acima de mim, ela não é mais uma consciência do indivíduo, ela é a consciência de um sistema familiar. E nesse sistema familiar, eu sou só uma célula desse sistema. Então, do mesmo jeito que a célula do meu braço tem a consciência dela, mas ela é uma hierarquia abaixo de mim, isso significa que se eu quiser agora colocar a minha pele numa coisa quente, eu posso fazer isso. A minha célula não tem nenhum tipo de... Ela não pode fazer nada quanto a isso, né? Se eu quiser queimá-la, eu posso. Do mesmo jeito, a consciência da família me leva a fazer coisas que eu não sei o que são. E então, essa consciência familiar, do mesmo jeito que nós, enquanto indivíduos, temos as nossas leis, essa consciência familiar, ela tem as próprias leis, que vão funcionar de acordo com essa consciência. Essas leis podem não fazer sentido para mim, mas para ela faz. E nós, até então, até o Bert Hellinger dar essa contribuição, a gente não sabia que regras eram essas. E nem o Bert Hellinger sabia. Só que, como ele desenvolveu a técnica para a gente começar a entender o que é que o sistema familiar está fazendo, como ele está atuando, aí, ao longo de décadas, o Bert Hellinger foi anotando o que ele percebia e, a partir de uma série de experiências, ele foi catalogando isso, né, e vendo que existiam leis que quando essas leis eram obedecidas, elas devolviam o equilíbrio ao sistema. Então, quais leis são essas, né? Tem 3 leis básicas que, quando elas não são obedecidas, elas podem causar uma desarmonia no sistema. E a gente vai entender depois melhor como é que isso opera. Primeira lei é a lei do pertencimento. O que significa isso? Que todos os membros de uma família têm direito a pertencer a essa família. Todos os membros, sem exceção. Ah, mas ele traiu todo mundo, mas ele matou não sei quem. Isso não importa, porque a verdade é que ele nasceu dentro dessa família. Ele é um membro dessa família e ele tem direito de pertencimento. Não importa como foi que ele chegou a essa família, se foi um estupro, o que foi, não importa. Mas essa pessoa, ela verdadeiramente faz parte dessa família. Então, quando alguém da família, por algum motivo, exclui essa pessoa, né, exclui essa célula do sistema, as outras células que ficam podem começar a fazer algumas coisas para tentar reequilibrar essa injustiça que foi feita. A segunda lei, então a primeira é pertencimento. A segunda lei é a lei da ordem ou da hierarquia, que vai dizer o seguinte: aqueles que vieram antes, eles precisam ser honrados pelos que vieram depois. Porque quem veio antes deu a vida para quem veio depois. Você só está aqui hoje porque os que vieram antes aceitaram que você viesse ao mundo e que você vivesse, independente de quais caminhos foram feitos para isso. Mas o fato de você estar vivo é uma prova disso. Então, essa lei da ordem, ela diz que existe uma hierarquia, né? O pai e a mãe estão numa hierarquia superior ao filho. Os avós estão numa hierarquia superior aos pais. E assim por diante. Então, não adianta eu, como filho, querer resolver o problema dos meus pais porque eu estou numa hierarquia abaixo. Não adianta eu, como filho, querer desmerecer os meus pais porque eu estou numa hierarquia abaixo. E é isso que é essa relação pai-filho e os conflitos dessa relação que a gente vai focar hoje, tá? Mas antes de focar, eu vou para a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, que é o equilíbrio entre dar e receber.
Toda relação entre duas pessoas é preciso ter esse equilíbrio. Uma pessoa doa e a outra pessoa recebe, mas depois quem recebeu também precisa doar e esse equilíbrio vai sendo formado. Muitas vezes não é fácil a gente equilibrar as relações. E aí, primeiro eu vou falar para vocês que a única exceção desse equilíbrio de dar e receber é a relação dos filhos com os pais e dos pais com os filhos. Nessa relação é impossível existir equilíbrio. Por que é impossível? Porque os pais deram algo que é muito grande. Os pais te deram a vida. E você nunca vai conseguir retribuir isso, porque você nunca vai conseguir dar a vida para os seus pais. Eles receberam a vida dos seus avós, né? Então, é importante a gente voltar para o nosso lugar de filho, porque muitas vezes a gente, na tentativa de reestabelecer esse equilíbrio, a gente faz algumas coisas que não funcionam, né? Então, como é que um filho pode tentar estabelecer esse equilíbrio?